Mas falando sério, independentemente das forças ocultas que rondam, Você... foi o que aconteceu com o Renato Gaúcho ontem, velho? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você. Quer pra falar sério? E a gente brinca aqui? Não, às vezes. Quase nunca. Se não for algo que tenha a ver com essa campanha, né, que a gente fala muito da questão da saúde mental das pessoas, Sim. e que tem que ser tratado com o máximo de atenção e seriedade, e a gente não tem nada que indique isso. Vale lembrar que o Renato Gaúcho ele sempre foi um cara muito afrontoso mesmo, e um cara que gosta de desafio. Sim. Gosta tanto de desafio que dificilmente ele dava uma entrevista coletiva sem desafiar, seja irritado ou não irritado, e até com os jogadores ele brincava com o quê? Com desafio. Né? Um bom ambiente ou um ambiente ruim. Perdão. E o que a gente viu ontem foi o Renato Gaúcho simplesmente abandonando o barco, cara. E sabe o que foi mais curioso, além do abandono do barco em si? É que ele fez a coletiva normal, a coletiva durou uns 20 minutos, e no final da coletiva ele fez, eu pedi demissão, viu? Então ele ainda falou como técnico Isso. do Fluminense, sem ser mais técnico do Fluminense. E ele traz uma... Ele fala sobre... Pô, tem tanta coisa pra falar disso, porque ele fala assim, A os gente vai gênios falar, da internet. os gênios da internet, que Pô, sabem meu mais irmão. do que eu. É. Cássio, o Fluminense tá na semifinal de Copa do Brasil. E veja, Sabe? ele de novo, e aliás, comunicar é um problema para Renato Gaúcho, de fato. Porque ele provavelmente não tá falando para a grande massa. Ele tá falando... Torcedor do Fluminense. Não, para 2 ou 3 com certeza. O Fluminense emitiu nota contra o entendi YouTubers outro agora, dia entendi, desse. perfeito. Falou para 2 ou 3. E aí ele vai e coloca tudo numa vala comum. E outra, ele dá uma força Traga aqui. a esses Não, porque personagens saiu que, em tese, atrapalham na visão dele, na visão do Fluminense. Não devia ter. O cara saiu do trabalho, velho. O cara abandonou o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, uma posição honrada no Campeonato Brasileiro, em condição de buscar por vaga na Libertadores pelo brasileiro. Via também. brasileiro. E ele simplesmente diz que não vai mais continuar. Então, eu não sei, assim, o Renato Gaúcho, ele foi forjado, velho, numa época em que não tinha internet. E não parece um cara muito afeito a estar em rede social acompanhando. Tem muito jogador novo que, por ter nascido na era digital, ele se afeta muito com a internet, porque ele consome, ele quer saber o que estão pensando dele, e isso... Internet não tem, velho, não tem alisamento. Internet você tem um ambiente hostil. Entenda isso. Independente do seu sucesso, é hostil. E as pessoas, na minha opinião, as pessoas de disposição pública, elas deveriam submeter, a não ser que elas trabalhem diretamente com isso, submeter-se o mínimo possível a avaliar comentário de internet.